aquilo que precisamos de aprender para podermos conviver um dia após o outro dentro desta humanidade inferior, que ainda aspira a raízes na terra, ocupando-se cada vez mais de tudo material, sem ao menos pensar na sua estadia, não será para sempre aqui na terra. Um dia nós outros vamos deixar esse chão físico no qual levaremos conosco somente as nossas qualidades. E é por isso, enquanto estivermos na terra, vamos procurar cada vez mais aprofundar nesta reforma íntima, que é muito importante para nós outros. Uma vez adentrando da porta para dentro, vamos nós outros esforçar para ter os nossos pensamentos voltados somente a essa reunião pública, que afinal de contas estamos dentro de uma sala de aula. Vamos aprender, compreender e cada vez mais buscar o equilíbrio emocional e, acima de tudo, trabalhar para a nossa evolução. Então convido a todos nesse instante, através de uma prece, rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Mestre Jesus, regressamos mais uma vez dentro desta humilde casa e aqui viemos saciar a nossa sede, buscando cada vez mais compreensão, procurando entender a lei de amor uns para com os outros e, acima de tudo, sabermos conviver uns com os outros. E cada vez mais, irmão maior, que possamos acender a nossa luz de compreensão, ter mais pensamentos positivos, mais confiança e otimismo perante essa humanidade que ainda aspira sofrimento, dor, decepção, egoísmo, tudo aquilo no qual nós ainda temos enraizado em nossos pensamentos e sentimentos. Aqui estamos, irmão maior, justamente para podermos aprender como sermos seres mais equilibrados e buscarmos essa perfeição relativa no qual vós, irmão maior, nos ensina e sempre nos ensinara, dentro da lei de amor, justiça e também caridade. E assim rogamos a vós a permissão para dar por aberto a nossa reunião pública desta noite de hoje. Bom, nós hoje temos aqui a visita do nosso irmão Emanuel, que veio de Barbacena para trazer o estudo para nós. O irmão, seja bem-vindo. Agradecemos a presença. A hora é sua, meu irmão. Vós tem a palavra nesse instante. Tá bom. Obrigado, viu? Boa sorte. Boa sorte. Gente, boa noite, tudo bem? A alegria de estar aqui é nossa, né? A gente sempre vem aqui com muita alegria, atendendo o convite. A gente tem um carinho por todas as casas que a gente vai, isso é normal, porque a gente tem que ir desenvolvendo isso, porque faz parte do nosso aprendizado. Aquele que traz o estudo é o que mais recebe, porque tem que preparar, tem que refletir, tem que analisar. Eu espero trazer na noite de hoje algumas reflexões para que sirvam para nós no nosso dia a dia. Nosso irmão aqui nos comentários iniciais falou sobre a reforma íntima, falou que nós somos um mundo ainda inferiorizado, né? Um mundo de provas e expiações, e também das nossas necessidades no nosso dia a dia, para que a gente possa crescer. Nosso objetivo de estarmos aqui encarnados é repararmos as nossas dívidas do passado, corrigirmos, evoluirmos nas provações atuais e sermos co-criadores, né? Sermos instrumentos de Deus na construção de um mundo melhor. Essa construção desse mundo melhor, que nós estamos na fase de transição de provas e expiações para a regeneração,
está nas nossas mãos. O mundo só vai melhorar se nós melhorarmos, não é? Porque o nosso ambiente fluídico, a nossa energia, a nossa ambiência espiritual, o que nós somos, né? E o nosso assunto vai ser isso hoje, por isso que eu estou aproveitando tudo isso. A gente sempre que vai começar o estudo fala, como eu vou começar? Mas eu comecei prestando muita atenção nas falas do nosso irmão dirigente e ele deu a senha para eu ir atrás, não é? Que bom. Então a gente tem que melhorar. Por quê? O mundo vai se transformar através de nós. Nós vamos fazer o fluido vital do mundo, o fluido espiritual do mundo, corrigindo, né? Se nós nos melhorarmos todos, nós vamos estar numa condição fluídica, espiritual melhor, e aí o mundo vai se espiritualizando, vai evoluindo através de nós, né? Porque nós somos os espíritos que habitamos aqui. Ah, mas eu não quero evoluir. O livre-arbítrio existe, né? Mas nós sabemos que tem uma programação de Deus, nosso Pai, com Jesus, o dirigente espiritual, que está na hora do nosso mundo caminhar para um estágio evolutivo maior. Faz parte da programação divina. E a programação de Deus, nós temos que estar inseridos nela. Se a gente for teimoso, né? Mas a grande maioria vai trabalhando, aí o teimoso vai repetindo, vai ter que ir para um mundo diferente e não vai ficar num ambiente espiritual para estar habitando o planeta Terra, né? Isso acontece e vai acontecer nesse período de transição. Alguns espíritos já não reencarnam mais aqui, outros estamos aqui procurando, né, separar o joio do trigo e nós vamos nessa caminhada. E aí, eu lembro que eu estava olhando ali nas minhas anotações no celular, da última vez que nós tivemos aqui em setembro do ano passado, nós falamos sobre o pensamento, o nosso pensamento. Hoje eu gostaria de aprofundar mais um pouquinho, porque nesse momento que nós vivemos de transição, nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos, nossa reforma íntima. A gente precisa começar a se conhecer melhor, porque precisamos trabalhar em nós para que fiquemos aprovados no processo seletivo de vivermos no mundo de regeneração, né? Que é um mundo melhor do que aquele que habitamos agora de provas e expiações. E aí, essa mudança nossa, eu queria aprofundar uma coisa que todos nós temos, independente da gente lembrar ou não, mas nós somos pessoas que temos um campo vibracional em nós. Nós somos um espírito que tem um campo vibracional. E tem um ditado que fala que tem um negócio que é o espelho da nossa alma. Vocês já ouviram falar nisso? Que espelha quem nós somos. Quando nós estamos encarnados, a gente costuma colocar uma roupinha bonita, dar uma penteada no cabelo, né? Dar um sorriso, a gente fica assim, legal. Mas pode ser que lá dentro a gente esteja amargurado, a gente tenha muita maldade, a gente seja desonesto, né? Ou a gente seja muito caridoso. Mas quando a gente desencarna, nós não temos essa vestimenta material para despistar. A gente vai ser espiritualmente aquilo que nós somos. Os espíritos nos veem não pela nossa roupa física, eles nos veem por um negócio que nós temos em nós que se chama sentimentos. Como é que andam os nossos sentimentos? O que vocês acham? Tá bom? Mais ou menos? Para baixo? Todos nós aqui temos sentimentos bons? Temos? Temos alguns sentimentos desequilibrados ainda? O que vocês acham? Temos, né? Temos. Por exemplo, eu estou vendo aqui, fazendo esse estudo com vocês, aí eu vejo aqui uma formiguinha passando, eu piso na formiguinha. O que é esse sentimento? É bom ou ruim? Horroroso, né? Porque a gente sabe que a formiguinha é um ser criado por Deus, como nós. Por que eu vou pisar na formiguinha só por pisar?
Então, os meus sentimentos para com os animais estão péssimos ainda. Eu estava outro dia conversando numa casa, se a pessoa assistir depois vai lembrar, numa outra cidade, sobre esse tema também. Aí eu estava falando essa história da formiguinha, e falou assim, mas eu preciso matar as formigas, porque eu crio plantas, e se eu não ter cuidado das formigas ou matar as formigas, elas vão matar as minhas plantas e é meu ganha-pão. Então, vou supor, ele tem uma justificativa para fazer essa avaliação, né? Porque se ele vende determinada planta, você tem um cultivo de uma planta que ele vende, é o ganha-pão dele, aquele é o lado profissional dele, né? Então, ele não pode deixar que as formigas vão acabar com o pomar ou as rosas dele, alguma coisa nesse sentido. Nós não temos o poder que o Chico tinha, né? Que ele conversou com as formigas, foi conversando, e elas foram embora do quintal dele lá. A gente não tem esse poder fluídico para fazer isso ainda. Mas simplesmente porque passou que uma formiga, passou que eu não estou fazendo nada, eu penso na formiga. E a gente vê isso muito na mídia hoje com os animais de uma forma, né? Todo dia tem notícia de maltratos com animais. Aí a gente sai dos animais e vem para a gente. E nós? Como tratamos as pessoas que estão convivendo conosco, né? Quando nós somos abordados na rua por alguém que nos cerca, num sinal de trânsito, em algum lugar, que vem nos pedir alguma coisa, qual que é a nossa reação? Nem vi, né? Então tá ali, a gente faz aquela curva aqui, né? Ou a gente conversa, mas conversa por conversar, conversa querendo se livrar daquela pessoa. Então isso demonstra para a gente ainda um sentimento inferiorizado para com o nosso irmão. Eu sempre conto uma história, eu já contei ela aqui, e vou repetir, né? Ela é rapidinha. E a gente, quando presta atenção nessas histórias que são contadas, às vezes pelas internets da vida, servem para a gente refletir muito, né? Então, essa história é verdadeira, aconteceu com uma pessoa que eu conheço muito, de uma cidade muito distante. Aconteceu exatamente ele, de carro, 6 horas da manhã, acho que não era 6 horas, indo para o serviço dele mais cedo, e ele para num sinal luminoso, numa cidade muito fria, não é Barbacena, é lá no sul do país. E quando ele para no sinal, ele vê uma senhora humilde atravessando a rua, vindo na direção dele. Falou assim, ela vai me pedir alguma coisa, eu vou ver o que eu tenho. Aí olhou no carro, se tinha algum dinheiro, alguma coisa, alguma bala, algum bombom, não tinha nada, né? E ela chegou, bateu no vidro dele de leve, ele abriu o vidro, e antes que ela falasse, ele falou assim, minha irmã, não tem nada para dar para você, eu não tenho nada aqui agora, só me perdoa. Ele falou, você já me deu um negócio que todos os outros que passaram por aqui não me deram. O senhor me deu a sua atenção. O senhor foi o único que me viu aqui quando o senhor passou de carro. Os outros, acho que nem me viram. Nenhum falou comigo. Mas o senhor me falou, me cumprimentou. E só o senhor ter me visto, eu já fico muito feliz. O senhor não preocupa comigo, não. Eu vou continuar aqui esperando ganhar alguma coisinha que eu estou passando. Aí relatou as dificuldades, né? E quando o senhor passar de outra vez que o senhor tiver, se eu tiver condição, o senhor me ajuda, mas vai em paz, vai com Deus. Ele ficou com a vergonha danada, porque falou assim, ele só pensou nas coisas materiais, né? E a gente é a mesma coisa. Então então depois que ele me contou isso algum tempo atrás, alguns anos, eu falei assim, eu preciso me aprimorar mais nesse aspecto, né? De não fugir das pessoas. Porque é falta de caridade, falta de um bom sentimento. E às vezes a gente tem tantas surpresas nessas horas. Tem algumas que são complicadas, que as pessoas às vezes não são sinceras. Às vezes depois vem alguém e nos esclarece que aquela pessoa está usando aquilo que às vezes a gente pede, compra isso, compra aquilo, e às vezes vendem por outros motivos. Existe isso tudo. Mas quando a gente vai com bons sentimentos, parece que o clima muda e parece que algumas são selecionadas para a gente conversar, que trazem um benefício para aquela pessoa grande e trazem uma alegria para nós depois que a gente sabe algumas coisas que aconteceram, né? Isso, então, é muito interessante. A gente teve outro dia um atendimento fraterno com uma pessoa muito necessitada fisicamente e tudo.
E fomos conversar com essa pessoa depois da reunião pública. E ela começou a falar um pouquinho da dificuldade dela, mas aí a conversa foi mudando, nós estávamos conversando outro assunto, e acabou toda aquela penúria que ela estava sentindo, a conversa ficou alegre. Lógico, os amigos espirituais estavam ajudando aqui, tinha mais gente envolvendo, né? E na hora que nós terminamos a conversa, a única coisa eu falei com ela, eu preciso dar um abraço na senhora. Porque ela me ajudou mais do que eu ajudei a ela. Naquela conversa, acho que a vibração que se criou ali naquela sala foi uma coisa que ela ficou emocionada também. Ela falou assim, eu estou numa emoção muito grande aqui que eu não sei explicar. Eu falei, eu também estou. Né? E as pessoas todas... Aí todo mundo que chegou muito tenso, depois todo mundo rindo, alegre. Não sei se ela vai poder voltar em função da dificuldade dela, mas combinamos alguma coisa pela frente. Porque a gente tem que começar a mudar. E quando a gente muda a intenção, a gente muda o nosso campo vibracional nessa hora. E aí a gente consegue ajuda espiritual. Porque os espíritos estão ali para nos ajudar. Mas aí eu falei assim, nossa, mas eu não queria essa conversa hoje, eu estava doido para ir embora, eu tenho esse compromisso, eu tenho isso, eu tenho uma novela, eu tenho um futebol para ver. Aí você corta aquele clima que o espírito está esperando, os espíritos estão esperando de você para ser aquele porta-voz de conversar fisicamente com aquela pessoa. Aí a coisa não dá certo, fica uma situação assim, um encontro que não é vibracional adequado. Então a gente tem que pensar muito nisso e mudar, porque os nossos sentimentos é que vão traduzir para o mundo espiritual quem nós somos. Porque, olha só, eu fiz umas anotações, os nossos sentimentos, eles são traduzidos através das nossas atitudes, através do nosso pensamento, porque a gente pensa coisas boas e coisas desequilibradas, através das emoções, das palavras, dos gestos, das ações e das reações. Reação, então, né? Se a gente tem lá alguma coisinha desequilibrada, aparece nessa hora, né? Uma palavra mais ríspida, um aceno, né? Não me chateia. E aí essas pessoas não estão dentro do nosso lar, da nossa casa, convivendo conosco, e nós somos espíritas, frequentadores do centro espíritas, estudantes do Evangelho e da doutrina espírita, que é a revivescência do Evangelho, e não estamos preocupados com a nossa reforma íntima. A gente não olha para dentro de nós. Eu sei todos os defeitos que a Cida tem. Eu sei. Conheço a Cida, né? Eu já vi que ela está aqui prestando atenção, mas já vi que de vez em quando ela dorme, né? Estou brincando, né? Mas eu não olho para dentro de mim, né? Na minha casa, minha esposa é isso, a minha cunhada é aquilo, meus filhos são teimosos, mas o eu aqui, como é que é? Como é que eles me veem? Às vezes eles dão alguns feedback, alguns retornos para mim. Mas o que eu acho de mim mesmo? Aí a coisa vai ficando séria, porque são sentimentos que a gente trabalha. Se a gente não se conhecer, a gente acha que é o rei da cocada preta, né? Mas não é bem assim. E esse sentimento é que diz assim, ó, a doutrina para nós, são expressões profundas da alma, indicadores do nosso nível evolutivo. Os sentimentos é que indicam o nosso nível evolutivo. Já não posso pisar na formiga de jeito nenhum, a não ser uma situação de emergência. Se ela for morder na minha netinha lá, eu tenho que defender a minha netinha. Mas às vezes eu não preciso pisar nela, eu pego um papelzinho, tiro ela e põe em outro lugar. Né? Sei que cada um de nós tem as suas reações, né? Eu faço o possível para não matar bicho nenhum, porque já me conscientizei que não devo fazer isso. Às vezes acontece por um motivo qualquer, né? Acontece sem que a gente queira, inclusive. Mas às vezes algumas situações, uma cobra que entrou dentro de uma casa, a gente não sabe se a cobra é venenosa ou não, apesar da gente saber que não deve, né? Mas está perto de uma criança, você tem que chegar lá e tirar. E às vezes no tirar, o bicho até se machuca, né? Mas a gente tem que pensar nisso, porque reflete o nosso nível espiritual. É um indicador nosso, né? A base da vida espiritual está no nosso sentimento, que é a interação com o divino. Olha só. Então, os nossos sentimentos é que vão nos elevar ao nível superior. E à medida que a gente vai se tornando superior, nós vamos chegar a um ponto de estarmos sintonizados com Deus.
Eu trouxe duas historinhas para a gente ler depois, para a gente ver como é que esses sentimentos podem nos ajudar ou podem nos prejudicar. São duas histórias muito interessantes. A última, que vai nos envolver mais, é muito bonita. Porque se nós não tivermos essas experiências, às vezes a gente, né, acha que está tudo bem e tal. Nós precisamos conhecer, né? O sentimento é a expressão da alma, o elemento essencial para a evolução espiritual. Porque o sentimento está envolvido o quê? Na atitude, no pensamento, na emoção, no gesto, na ação, na reação. Né? Na nossa paciência ou não. Isso tudo está ligado aí, né? Então, o progresso do espírito implica em transformar os instintos em sentimentos. Os instintos nós nunca vamos perder, porque são instintos de defesa nossos. Os animais têm os instintos de defesa, de alimentação, de criação, né? Eles têm. E todos nós, nessa fieira evolutiva, adquirimos o nosso instinto. Eu não sei que isso aqui é um fogão e está super quente. Estou conversando com vocês, eu estou distraído. Aí eu ponho a mão na chapa quente, o que acontece? Eu tiro na hora. Eu não preciso pensar. Os sentimentos, a gente não faz isso, né? Ainda. A gente tem um sentimento desequilibrado, a gente abre aquela brigaiada conversando com as pessoas e acha que a gente está sempre certo, né? Agora, os sentimentos podem ser trabalhados. Quanto mais a gente trabalhar com sentimento, com pensamento, menos a gente vai depender do instinto. Nós não vamos perder os instintos, mas à medida que a gente evolui, menos instintos teremos necessidade, porque a nossa razão vai nos dominar de uma forma cada vez maior. E quando eu falo razão no bom sentido, o raciocínio para o bem, a compreensão para o bem. Porque o instinto, o pensamento para o mal, né, a gente sabe que existe, é só a gente sair daqui, escutar as conversas, abrir uma televisão, ver o noticiário, né? Aí o nosso planeta realmente ainda está precisando muito de evolução. Se passaram 2000 anos, mais de 2000 anos, que Jesus esteve aqui conosco trazendo o seu evangelho, temos mais de 160 anos, nós que somos espíritas, da doutrina espírita, e a gente ainda não acordou para fazer esse trabalho dentro da gente. E o tempo agora urge. A separação do joio e do trigo está acontecendo, né? Então nós precisamos prestar atenção nisso, né? Então, nas nossas emoções, nas nossas reações imediatas, porque o sentimento é a interpretação profunda e consciente do espírito. Então, quando a gente tem uma reação, é uma reação meio instintiva. A gente precisa dominar essas reações para que elas se tornem cada vez melhores, né? O sentimento é considerado o verdadeiro motor da vida, tanto de encarnados quanto de desencarnados. E como é triste a gente ver na mídia relatos, nos livros e nas reuniões mediúnicas, quando chega irmãos nossos desencarnados, de coração endurecido, que ainda pregam endurecimento, que ainda se mantém naquele endurecimento, com aquela raiva, com aquele rancor, querendo vingança. Eles desencarnam e ficam atrelados à sua situação de dificuldade. Tem um videozinho rodando na internet de dois comediantes que fazem coisas engraçadas. Os dois fizeram um vídeo, eu vi hoje, eu mandei até para algumas pessoas, para o nosso grupo da mediunidade, que os dois estão conversando, um falando que, não sei se vocês já viram, falando que a vida está muito difícil, porque teve problema lá com a filha, aí ele foi falar não sei o quê, e o cachorro veio para cima dele, ele tampou lá o celular, alguma coisa assim, bateu na boca do cachorro, machucou, teve que gastar muito dinheiro, aí ele ficou nervoso, ele ficou com a rua, aí ele foi dirigindo, acho que ele estava sem a carteira, o guarda pitou, ele foi virar assim, ele bateu numa barraca de frutas, e aí destruiu a barraca de frutas. E o outro falando o seguinte, eu também estou numa situação terrível, porque tive um problema com a minha esposa, discuti com ela, deu vontade de sair para a rua, eu fui sair para a rua, você sabe que um carro bateu em mim, me jogou longe, não sei o que e tal. Aí a imagem começa a apagar deles e fica só a imagem material. Os dois tinham morrido, eu não sabia.
né? É uma mensagem que a gente... Aí vem uma mensagem embaixo, tomar cuidado com as nossas ações. Tem uma mensagem legal assim. Tá na internet, a internet tem coisa boa também, né? A gente tem que saber escolher. Então nós precisamos trabalhar muito nisso em nós, porque é o motor da nossa vida, né? Para que a gente tire de nós essas coisas equivocadas, tristeza, impaciência, lamúria, né? Reclamação constante, às vezes desassossego, às vezes raiva, que geram só desequilíbrios na nossa alma. E esses desequilíbrios também machucam, prejudicam o nosso organismo físico, trazendo doenças, né? Porque dos organismos, o nosso fluido vital, o nosso organismo que Deus nos deu para que a gente possa estar aqui fazendo uma labuta em nós para a nossa melhoria. E aí nós precisamos mudar esses sentimentos para coisas mais iluminadas. Nesse planeta Terra, na condição que nós habitamos aqui, a gente ainda tem muita dificuldade de manter o equilíbrio, né? Em muitas situações a gente está dirigindo um trânsito, você pode às vezes já não fazer gesto, não provocar, mas no íntimo você está pensando alguma coisa, mas que motorista lerdo, não anda, fez essa fechada aqui, estou citando coisas do dia a dia, eu vim dirigindo até aqui. Mas é com a esposa, é com o filho, né? No local de trabalho. Então a gente tem que começar. Nossa, nós somos muito levados a isso nas notícias que chegam para nós. E as notícias chegam, né? Na televisão, na internet, muita coisa que está acontecendo. Aí, na hora que a gente vê uma notícia triste, uma notícia que a gente fala absurda, que sentimentos que nós temos com aquela matéria que foi trazida para nós. Aquela pessoa que teve uma atitude horrorosa, grosseira, né? Maldosa. A gente entra, às vezes, no clima das pessoas que estão debatendo, mas tem que prender mesmo, tem que mofar na cadeia. A gente começa a se deixar, a gente vê, às vezes, até espírita, prefiro matar essa pessoa. A gente escuta falar umas coisas dessas. Eu sei que nós que somos espíritas não temos isso, né? Graças a Deus. Mas se a gente deixar levar aquele campo vibracional, aquele momento de ódio que a gente sente para aquela pessoa, chega naquela pessoa. Porque o nosso pensamento tem um poder tremendo. Então, se aquela pessoa já é uma pessoa desequilibrada, infeliz, nós estamos infelicitando aquela pessoa ainda mais com o nosso campo vibracional. E se todos nós que estamos aqui vibrarmos mal para uma pessoa, vai ser uma cadeia de forças negativas para ela. A gente às vezes não para pensar nisso. O nosso pensamento, ele cria, o nosso pensamento tem poder. Muito mais do que a gente imagina. E aí isso atua nos nossos sentimentos, né? Esses sentimentos que a gente precisa trabalhar. Então tem aqui, ó, nós precisamos trabalhar para que os nossos sentimentos sejam sentimentos de luz, né? Perdão, amor, tranquilidade, paz, ajuda, né? Querer o bem, para tirar de nós os sentimentos de sombra, que são ressentimento, egoísmo, desavença, vingança, impaciência, maldade, né? E às vezes a gente está tendo esse comportamento dentro do nosso próprio lar. Em determinados momentos a gente, né, se deixa levar. Porque olha só, os espíritos desencarnados, eles estão visíveis, invisíveis para nós encarnados, mas eles estão em todos os lugares. Os bons espíritos desta casa, tenham certeza, eles vão ajudar a todos os frequentadores dessa casa, dentro e fora dessa casa. Não é? A gente tem certeza disso porque na nossa casa nós temos as reuniões e temos trabalhos externos. E nos trabalhos internos, nas reuniões próprias, mediúnicas, alguns trazem orientações para os trabalhos internos de visitação que nós estamos fazendo. Eles dão orientação, então eles estão indo na nossa visita. E irmãos videntes que estão na equipe, depois comentam nas avaliações que fulano estava lá, desencarnado, fulano estava lá conosco, ajudando no passo, na vibração. Muito mais do que a gente imagina. Mas eles estão lá para nos ajudar. Mas se a gente vai fazer uma visita fraterna, mas está lá porque eu assumi o compromisso, não tem que ir, né? Ou então eu vou, mas estou doido para terminar. Eu não estou criando um clima de paz, de harmonia, do bem para aquele trabalho ali. Então, mesmo que o Espírito queira me orientar, queira me dar uma
uma dica sobre alguma coisa, eu não consigo receber porque eu não estou em sintonia. E como acontecem essas coisas, né, num trabalho lá. Eu estava outro dia numa casa onde o senhor está com Alzheimer. E nós fomos fazer a visita nele, porque além do Alzheimer tem algumas doenças físicas também. E ele, naquele dia ele não estava bem, ele estava um pouco com dificuldade, diz a esposa dele que ele estava tendo alguma dificuldade desde durante o dia, e quem ia dar o passe nele seria eu. Eu falei assim, gente, mas ele tá desperto, né? Porque às vezes ele está dormindo. E se eu for impor as mãos na frente dele, ele pode não entender e se exaltar com aquilo. Aí ele estava sentado numa quina da cama, aí eu falei assim, vou dar o passe de lado. Né? Aí eu cheguei dele na posição mais ou menos aqui, assim, que ele não via muito, fiz o passe por aqui. Não importa se o passe é na frente ou do lado, o que importa é a nossa intenção de doar, né? Que os amigos espirituais estão do lado ali. Não, ele ficou tranquilo o tempo todo. Quer dizer, aquela ideia, eu sou um gênio, eu tive uma ideia de ficar do lado dele. Alguém me deu uma soprada no ouvido e eu captei, porque estava naquela sintonia. Mas se eu tivesse doido para ir embora e tal, mas o passe vai ser hoje mesmo, eu não estava bem para dar o passe, eu não crio a sintonia de jeito nenhum. Isso é 24 horas no dia assim. Então eu tenho que chegar em casa e ficar pensando, nossa, tem que ser assim. Não é essa coisa assim, robotizada, não. É uma coisa natural. É lógico que durante o nosso dia a dia, algumas vezes vem os pensamentos, né? Porque a nossa onda mental desequilibra e chega um outro espírito que quer sugerir outras coisas para nós. Mas esse exercício contínuo vai fazendo que nós, com o tempo, vamos mudando a nossa sintonia. A gente vai mudando a nossa forma de ser. Eu tenho certeza que essa história da formiguinha, toda vez que vocês verem a formiguinha, vocês vão lembrar do que eu falei, não vão? Pois é. Né? E agora eu estava comentando um dia, e como a gente comentando, as pessoas estudam. Eu estava fazendo um comentário numa casa espírita com relação a um aviso que uma pessoa me deu com relação a uma senhora que já tinha me procurado 2 vezes na rua, me pedindo alguma coisa. E eu ajudei. Fui numa farmácia, ela pediu um negócio, eu ajudei, uma vez no supermercado. Aí no supermercado, o senhor gerente lá, que eu conheço, falou assim para mim, o senhor está ajudando com máxima boa vontade, mas a gente tem uma informação e é segura que ela não está usando esse material para o que ela fala. Ela está usando para outras coisas. Aí ele falou o que é. Então, eu acho que o senhor está ajudando no equívoco dela. Olha só, né? Aí eu comentei isso numa casa espírita no dia da formiguinha também para a gente raciocinar. Ela falou assim, a senhora lá falou assim, mas o senhor não pode ajudar mesmo. Eu falei assim, mas por quê? Porque o senhor recebeu um aviso, que o senhor está incentivando o vício daquela pessoa. E é uma verdade, se eu sei que ela está usando aquilo de forma errada, e eu, não, eu vou dar assim mesmo, porque eu tô, depois o problema é dela, mas se eu sei que o problema dela é uma dificuldade que ela tem, como a gente na família tem pessoas com esses problemas, sempre tem algum tipo de problema, e essas coisas, esses vícios, eles têm que ser trabalhados. Eu estou incentivando, porque eu dou, ela vende e compra outras coisas, né? Então eu falei, você vê, a senhora assistindo, ela fez um raciocínio de lucidez que me ajudou. Eu falei assim, então eu estou tranquilo, quando eu encontrar, depois nunca mais eu encontrei com essa senhora. Mas eu poderia falar com ela agora, eu não tenho, não vai ter jeito e tal. E já aconteceram outras coisas tão boas em outras ocasiões, não vou contar aqui porque não vem ao caso. Mas a gente mudando a nossa forma de se preparar, chega para nós situações que nos favorecem como fazer o atendimento. Tem um senhor da nossa casa espírita que ele, há muito tempo atrás, no trabalho das pessoas que iam na casa para receber ajuda, tinha o evangelho, tinha uma palestra, as crianças evangelização, e depois tinha um almoço e tal, tinha um curso de artesanato, uma série de coisas. Foi antes da pandemia. Depois da pandemia, isso deu uma paralisada e a gente está começando de novo, porque o processo para voltar, 3 pessoas que participavam da ajuda faleceram da pandemia também, então dificultou um pouco a equipe. E a senhora estava muito agitada, uma dessas chegou um dia muito agitada, e as senhoras que estavam trabalhando lá não conseguiam conversar com ela não aceitava. Aí chegou um senhor da equipe, que hoje ele está tão idoso que ele não está conseguindo nem ir ao centro mais.
Mas elas falaram, você tem que conversar com a senhora, porque você é homem, às vezes que você conversando com ela, ela te respeita, é diferente. Ele falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não estava presente, ele me contou, né? Ele entrou para conversar com a senhora e falou assim, gente, do jeito que elas estão falando, eu vou ter que tentar o seguinte, se Jesus fosse conversar com ela, como é que ele agiria? Aí ele ficou tentando lembrar das passagens de Jesus. Ele entrou com essa ideia e começou a conversar com ela. Passou uns 10 minutos, ela saiu calma, não sei o quê. As senhoras lá fora foram procurar ele. Mas o que você fez que ela se acalmou tanto assim? Ele falou assim, eu não sei, mas eu pedi a Jesus que ele me ajudasse, porque eu lembrei que quando ele conversava com as pessoas, ele conversava com calma, com paciência, com aquele amor que ele tinha, que eu não tenho, mas que os Espíritos me ajudassem. Eu acho que eu consegui conversar com ela de um jeito que ela acalmou. Então, ou seja, se a gente não sabe como fazer, como Jesus faria naquela hora? Né? Como o Chico Xavier faria naquela hora? São referências que nós temos. Né? Espíritos que estão nos livros, que escrevem os livros para nós, aqueles livros de André Luiz que traz os irmãos, né, que vão orientando o André Luiz, tem vários nomes, eles vão orientando os passos. E o Evangelho de Jesus é o nosso passo principal, e a doutrina espírita é a doutrina que mais nos orienta nisso. Então, o que vai fazer com que a gente possa trabalhar bastante é a nossa religiosidade. A gente não adianta entrar para a religião, a gente precisa trabalhar a religiosidade dentro da gente, seja que religião for, né? Nós não estamos distinguindo religião. Se a gente escuta a religião, fala sobre Jesus, o Evangelho de Jesus, a gente tem que refletir naquilo, porque só tem passagens boas de Jesus. Né? Daqueles espíritos que em algumas igrejas são santos, que para nós são espíritos evoluídos, como eu vou trazer um exemplo aqui, só trazem exemplos bons para nós, que a gente possa guardar esses exemplos nos nossos corações, para que os nossos corações possam se transformar em corações melhores e nós possamos continuar na nossa caminhada. Eu gostaria de trazer a história primeiro de um senhor chamado Francisco Teodoro. Eu não vou ler a história toda, não é grande não, mas é por causa do nosso tempo, que eu acho que a segunda história a gente precisa refletir mais. Esse senhor não tinha religião. Tem pessoas que não têm religião e são pessoas boníssimas, né? A religião não salva ninguém. Nós é que nos salvamos através dos ensinamentos religiosos que mudam a nossa postura. Nós somos os artistas do nosso destino. Precisamos nos reformar intimamente, como foi dito aqui. Ah, vou entrar para o Espiritismo, que o Espírito vai me salvar. Não. Ah, eu vou tomar no passe lá na Casa Espírita, que eu vou sair novo de lá. Não, não vai sair. Se você não se modificar, o passe vai entrar e vai sair do mesmo jeito. A gente recebe os fluidos que são doados pelos amigos espirituais com o máximo carinho para as nossas dores físicas e espirituais. Mas o remédio eu tenho que tomar ele e fazer o possível. Se eu também for no médico, ele me der o remédio e eu não tomar o remédio direito, não vai dar certo. Então o remédio do passe, da água fluidificada, está à nossa disposição, mas a gente tem que fazer o respeito que a gente precisa, que aqueles fluidos entrem dentro da gente e permaneçam, porque senão, né, eu mudo tudo com a minha impaciência, com a minha raiva, com a minha atitude, né? Não faz o efeito, né? Faz o efeito contrário. Então esse senhor Francisco Teodoro, ele era um industrial muito importante. Isso aconteceu em 1914. Vocês sabem o que aconteceu em 1914? Primeira Guerra Mundial. Então ele era uma pessoa muito trabalhadora, ele fez tudo com muita honestidade, com muito trabalho. Ele tinha uma fábrica de construir casimira, um tipo de tecido. Não sei se ainda existe a casimira ainda hoje. Existe esse tecido? Ele era para fazer roupas mais elaboradas. Talvez ainda exista, não sei. E a fábrica dele estava indo de vento em popa, produção, ele contratando cada vez mais coisas, mas aí veio essa época da guerra e não saía o produto dele. Não vendia, porque as coisas mudaram, né? Mudou, a condição mundial mudou. E aqui no Brasil também. Aí o que acontece? Ele tinha muitos operários, muitas máquinas e lucros firmes. Quando teve esse problema, começaram a chegar para ele cobranças,
advertências, frases vexatórias, né? Trazendo para ele promissórias vencidas, porque ele não conseguia vender, não conseguia pagar, né? E aí a pessoa falava, eu te dei o fio, que era importado, e você não me pagou, você não vai ter mais fio, eu ainda vou te processar porque você não me paga. Isso foi crescendo, crescendo, ele pedia ajuda, pedia tempo, mas chegou num certo ponto que não teve jeito. Aí ele procurou uma fé religiosa. Quem conta isso é o espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, psicografado pelo Valdo Vieira e pelo Chico Xavier. Essa página é psicografada pelo Chico Xavier. E o de espírito é o Hilário Silva. O que aconteceu? Ele procurou uma religião, nessa hora do aperto, ele procurou a religião. Não tem hora para a gente procurar religião, né? Desde que a gente vá para a religião, porque às vezes a gente é procurado na casa espírita para conversar conosco, para que a gente possa, através da nossa casa espírita, resolver o problema da firma dele lá fora. Não é? A gente já viu casos assim, eu já presenciei mais de uma vez. A gente tem que explicar a pessoa, nós não vamos fazer esse tipo de trabalho, porque não compete a nós nem aos amigos espirituais. Mas ele pode te fortalecer, você, essa senhora, esse senhor, para que você se reequilibrando, você consiga encontrar meios para poder vencer a sua dificuldade. Mas resolver o problema material compete a nós encarnados. E essas pessoas, quando recebem alguma orientação no sentido, costumam não voltar, porque eles querem que a gente resolva, ou os espíritos resolvam o problema deles, né? Então esse senhor procurou uma religião e a coisa ficou tão grave que ele não venceu a dificuldade e ele desistiu da vida, né? Ele eliminou a vida física dele. Mas aí, passou um tempo, no mundo espiritual, ele descobriu que a vida continuava. Porque pode demorar muito tempo para acordar no mundo espiritual, você conscientizar, mas uma hora vai vir, né? E essa parte aqui eu gostaria de ler. Descobriu que a vida continuava, mas ele estava em zonas sombrias, né? Ele tomou uma atitude contra a própria vida, então é uma atitude muito forte contra a lei de Deus. Depois de 30 anos, pôde recuperar-se, internando em casa de reajuste lá no mundo espiritual. O André Luiz ficou 8 anos no umbral, né, quando ele desencarnou. Depois ele foi para um hospital. Aí, quando ele estava curado, ele queria ser médico do hospital. Eles falaram, não, primeiro você vai ser faxineiro, vai aprender a limpar o chão, tal, para poder ser mais humilde, né? E foi fundo, né, como a gente fala. Depois ele começou a trabalhar, trouxe aqueles livros todos, e hoje ele traz livros sobre o Evangelho de Jesus muito bons, né? Aí, quando esse senhor já estava melhor, eles permitiram ele retornar aqui à vida física para ele ver como é que estava a situação. Porque a gente, às vezes, quer ver família, como é que está. E ele teve uma surpresa muito grande, porque ele foi surpreendido com o progresso da fábrica. A fábrica estava de vento em popa. Tinha acabado a guerra, né? A guerra foram 4 anos, né? 2014 a 1914, 1918. Então, embora invisível aos olhos físicos, ele estava em espírito, as pessoas encarnadas não estavam vendo. Ele viu os filhos e os netos trabalhando na fábrica. E viu seu próprio retrato lá na parede, como sendo fundador da fábrica, sendo referenciado. Todo mundo gostava muito dele. E ele ficou sabendo o seguinte, que depois de 5 dias que ele fez a atitude dele, houve uma mudança tremenda. Ou seja, a guerra terminou, já devia estar no fim da guerra, aí o comércio voltou ao normal e a fábrica foi de vento em popa. Se ele tivesse esperado 5 dias. Então é um exemplo para nós, né? Então, veja só, e a fábrica desenvolveu. Aí ele pensou assim, eu apenas não soube esperar. Então, por uma atitude de impaciência, ele tomou uma atitude muito drástica perante a lei de Deus. Então, esse é um caso onde a sintonia, o equilíbrio emocional, os sentimentos não estavam equilibrados. Uma pessoa que pensava muito na parte material, dos lucros, vendas, essa coisa toda. Agora eu queria trazer aqui a visão de Eurípides. Já viram falar em Eurípides? Massanufo? Eurípides nasceu no dia, acho que é 1º de novembro de 1880, a data de nascimento dele.
Se vocês quiserem ver alguma coisa dele, tem livros que falam, mas o pessoal gosta muito de internet, entra lá no Wikipedia e escreve Eurípides Bassanufo, e lá tem muitas histórias dele. São histórias bem contadas, lá está muito bem escrito no Wikipedia lá sobre Eurípides Bassanufo. O Eurípides Bassanufo, ele é considerado o apóstolo da mediunidade, porque ele tinha uma mediunidade muito importante, que não é muito comum, que é o desdobramento, porque todos nós nos desdobramos durante a noite, né? Quando a gente dorme, nosso corpo está quietinho dormindo, o nosso espírito se desloca no mundo espiritual, e para onde vai o nosso espírito? Para onde ele quiser. E geralmente ele vai para onde? Aonde nós estamos afinizados, não é? Se eu gosto de tomar alguma coisa, posso ir por um bar durante a noite para ficar ao lado de alguém que está bebendo, né? Se bem que de madrugada, depende da hora que ele está dormindo. Se eu sou uma pessoa de pensamentos equivocados, eu vou juntar com espíritos equivocados. Ou eles vêm até me buscar para levar lá para junto deles. Se eu sou uma pessoa do bem, eu vou estar junto com espíritos, como vai ser o caso do Eurípides, que nós vamos ver aqui, né? Aí, veja só, aí uma certa noite ele viu que ele estava em volitação, quer dizer, ele era consciente, né? Ele estava dormindo, mas ele viu consciente no hospital que ele estava fora do corpo e ele estava numa volitação, ou seja, deslocando como o nosso espírito desloca mesmo durante o sono. Sendo como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor. Então ele sentiu que era um ambiente bom. Mas o Eurípides era um espírito encarnado com uma missão nobre, né? Um espírito evoluído. E ele subia sempre. Queria parar e descer. Ele estava subindo tanto que ele mesmo, Eurípides, ficou meio preocupado, né? Reavendo o veículo carnal, quer dizer, ele queria se ligar ao corpo de novo. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Então ele estava sendo levado independente da vontade dele. Ele sentia que alguma coisa estava levando ele. Ele vergava forma leve. Ele começou a se sentir mais leve. Estava respirando num oceano de mar ainda mais leve. Pior quando a gente vai e começa a ficar com falta de ar, né? Começa a ficar suando, a gente está indo para algum lugar de muito calor, né, e tal. Vamos ficar... Tem pessoas que depois que acordam lembram, né? E outras pessoas não. Eu não lembro sonho nenhum. Só se eu acordar na hora e lembro na hora, mas depois eu esqueço. Não tenho essa capacidade. Então, ele viajou como se fosse um pássaro teleguiado, até reconhecer-se numa campina verdejante. Um lago, né? Com muito mato, verdinho, tudo muito bonito. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava envolvido em muita luz, doce luz. Então, nesse local, ele viu ao longe um homem meditando com uma luz muito grande. Como que magnetizado pelo desconhecido, procurou se aproximar. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para não avançar mais. Então, era um espírito de muita luz, né? Veja só, se nós desencarnarmos ou formos no mundo espiritual, a gente vê um espírito de muita luz, a gente fica até assustado. Você fala, nossa, estou tão pequenininho, eu não vou nem chegar lá perto porque eu vou ficar até com vergonha, né? Às vezes ele, não sei o que Eurípides pensou. Eurípides era um espírito que não sou eu, era bem evoluído. Mas ele, algo lhe dizia para não avançar. E num desmembramento de júbilo, reconheceu-se na presença de Jesus. Então aquele espírito que ele estava vendo era Jesus. Baixou a cabeça. Esmagado pela honra imprevista. E a gente fica sem saber o que fazer, né? O Chico, quando desencarnou, a Joana de Anjos narra numa página que ele foi recebido por Jesus. O Chico era o Chico, né? Aquele amor todo, aquelas coisas. Nós provavelmente não seremos recebidos por Jesus, ou algum amigo espiritual, né, vai nos receber. Mas se a gente estiver à frente de Jesus, a gente fica até sem condição de vê-lo, né, por tanta luz que é pela nossa ainda invigilância, a nossa questão vibracional. Mas aí ele abaixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar e seguir adiante, não conseguia sair do lugar, né?
Aí ele recordou as lições do cristianismo. Olha que legal, ele lembrou das passagens de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Os templos no mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura, nas artes, a mensagem dele, Jesus, a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ou seja, tudo que ainda ecoa de Jesus para nós, que é trazido por Jesus, né? Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar também. Quando a gente se emociona, geralmente a gente chora mesmo sem querer, né? Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humildes. Aí ele olhou para Jesus de novo. Viu, porém, que Jesus também chorava. Aí ele ficou encucado. Por que Jesus está chorando? Né? Estava meditando e chorando. Transpassado de sofrimento, ao ver-lhe em pranto, desejou fazer algo que pudesse confortar ao mestre, né? Afagar-lhe as mãos, chegar mais perto, alguma coisa assim. Mas estava como que chumbado no solo, não saía do lugar. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas até hoje, na terra, lhe tiram incompreensão e sarcasmo. Aí ele lembrou que nós não respeitamos Jesus ainda em certas atitudes. Tem pessoas que não conhecem Jesus, não têm essa ligação, e às vezes zombam de Jesus. Nos dias de hoje a gente vê isso acontecendo ainda. E nós às vezes não o respeitamos porque a gente recebe o ensinamento dele todo dia e a gente faz tudo ao contrário. Nessa linha de pensamento ele não se conteve e conseguiu falar. Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, Jesus não respondeu. Mas desejando certificar-se de que era ouvido, pelo menos, ele falou, choras pelos descrentes do mundo, por aqueles que não acreditam em ti, aqueles que zombam de ti? Aí o elevado missionário do sacramento notou que o Cristo lhe olhou. Aí nessa hora o Cristo olhou para Eurípides. E após um instante respondeu. Aí olha o que o Cristo vai falar para Barçanufo. Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Então já tem a primeira lição. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, não tem conhecimento, a gente tem que ter compreensão para aquela pessoa e ajudar no que tiver ao nosso alcance. Não é? Ele vai falar o seguinte agora, choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Somos nós, né? Então ele estava triste por nós, que a gente vai na igreja, vai no centro, lê uma página, mas na hora que sai lá faz, não trata o irmão como irmão, não usa do amor, da caridade, da paz e da harmonia. Então essa é a mensagem que ele traz para nós. Aí o que acontece? O Eurípides voltou correndo para o corpo, ele recebeu a mensagem, não conseguiu dormir aquela noite, levantou-se e desde aquele dia, sem comunicar a ninguém o que tinha acontecido, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer um dia, servindo até a morte. Então ele, Eurípides, recebeu a missão e cumpriu. E a gente sabe que ele fez muitos trabalhos lá em Sacramento. Lá no Wikipedia tem algumas páginas dele lá em Sacramento, até aquela famosa do parto que ele fez. Né? Está no nosso horário. Né? Aí vocês olham lá que tem uma história do parto que é muito interessante. Alguém já deve ter visto falar. Vocês querem que contem rapidinho? Não. Pode contar? Ele estava dando aula no colégio Allan Kardec, que chamava antes Liceu de Sacramento, e aí quando ele se torna espírita, espiritismo naquela época de 1900, no início, né, era muito assustador, as pessoas começaram a retirar os filhos do colégio, fazer uma aversão, o colégio começou a fraquejar, e aí ele recebe uma mensagem de Vicente de Paulo, pedindo para que ele continuasse na luta, que seguisse no espiritismo, que algumas pessoas seguiam Vicente de Paulo no seguidores de São Vicente de Paulo. Era o Vicente de Paulo que foi traduzido pela igreja como São Vicente de Paulo. Era o espírito protetor de Eurípides. Está escrito
isso na matéria toda. E ele, então, continua sendo espírita, e quando o colégio não vai dando certo, eles conseguem, acho que, arrumar um colégio, ou compram esse colégio, e transformam em colégio Allan Kardec. Aí, quando ele transforma o colégio, e aí ele recebe uma mensagem de Maria, mãe de Jesus. Essa mensagem chega para ele, que ele tenha força, que ele faça o trabalho, que ele ensine o evangelho também no colégio e astronomia. Ela dá essa mensagem para ele. Ele tinha noções várias. Aí um dia, dando aula no colégio, ele tem um desdobramento muito interessante. Chega para ele uma informação que tem uma senhora numa fazenda a 14 quilômetros que estava para dar um parto difícil e não estava conseguindo, e que o marido dela viria buscá-lo no colégio. Mas antes os amigos espirituais, em desdobramento, levaram ele até lá. Ele deve ter passado uma prova, os alunos estavam fazendo alguma coisa, ele ficou quietinho, foi lá e fez o parto e estava presente ali. Aí passou um período, ele fala para os alunos, está chegando um senhor aqui, está vindo a cavalo, com a roupa assim assado, ele vai entrar, vamos recebê-lo com calma e vamos ficar todo de pé. Aí entra o senhor e fala, Eurípides, eu preciso que você vá na minha casa para fazer o trabalho de parto da minha esposa, que está com muita dificuldade. Aí ele fala, meu senhor, eu já fui na sua casa e fiz o trabalho, está tudo certinho. Mas como você foi? Eu vim pela estrada, não encontrei contigo, eu saí de lá já tem tanto tempo, você tem que ir lá. Aí ele encerrou a aula, vai na casa da senhora com o senhor. Quando ele chega lá, a senhora fala assim, ô senhorito, o senhor veio fazer o que aqui? O senhor já esteve aqui, já fez o meu parto, eu estou bem, o neném, por que o senhor voltou? Aí o marido aceitou que ele tinha estado lá. Então era um dom que ele tinha, né? Porque ele era espírito enviado. Então tem histórias muito interessantes de Eurípides. A gente vai chegar lá um dia sendo um espírito desse nível, né? A gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, nos nossos sentimentos. Isso é que é importante. Eu espero que eu tenha trazido nesse bate-papo alguma coisa para a gente refletir. Esses assuntos vão se repetindo na nossa vida, vai chegar outra pessoa aqui e vai falar as mesmas coisas, porque quando repete, porque a gente está precisando escutar de novo, né? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Possam receber a minha alegria de aqui estar, e a gente vem com o coração aberto pelo convite que a Cida faz. Que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça agora e sempre. Muito obrigado.